Semana que acaba, semana que começa. A semana que terminou foi uma semana onde voltámos a ver novos mínimos do iene que não se verificavam desde abril de 1990, onde tivemos uma reunião da Reserva Federal em que Jerome Powell foi um pouco menos hawkish do que aquilo que os mercados esperariam e onde tivemos alguns dados económicos importantes que contrariaram um pouco os anteriores dados durante este ano de 2024. Logo no início da semana, com o Japão de fora em feriado, o iene voltou a cair ainda mais do que tem já vindo a cair, fez novos mínimos que já não se verificavam desde abril de 1990 para que rapidamente invertesse essas suas perdas e começasse a registrar fortes ganhos. Primeiro, numa primeira fase, na segunda-feira, logo na madrugada, ainda quase com os mercados europeus encerrados, e depois, mais tarde, na quarta-feira, num dia feriado, depois de Wall Street ter encerrado, viu-se novos ganhos desse mesmo iene. Em tudo isto parece ter a mão do Banco do Japão, parece ter a mão das autoridades nipónicas a defenderem o iene. No entanto, essas autoridades ainda não confirmaram essa mesma intervenção ou a possível intervenção e especulação que o mercado continua a acreditar que foi do Banco do Japão durante esta semana. Por outro lado, os mercados tiveram dados económicos importantes. Na Europa tivemos os dados da inflação e do PIB. O PIB do primeiro trimestre deste ano mostrou um crescimento económico de 0,3% no trimestre, isto subindo acima do esperado pelos mercados, ali à volta de 0,1%, 0,2%, e da estagnação que mostrou a economia no último trimestre de 2023. Já a inflação se manteve nos 2,4%, com a inflação subjacente a cair de 2,9% para 2,7%, quando o mercado estava à espera de um pouco mais, ou seja, de os 2,6%. Tivemos de seguida a reunião da Reserva Federal, em que, obviamente, como toda a gente esperava, manteve inalterada a sua taxa de juros dos Fed Funds no intervalo 5,25, 5,5. Teve um pequeno ajuste no ritmo de redução do seu balanço, do quantitative tightening, mas também de alguma forma já esperado, de 60 mil milhões de dólares para uma velocidade de 25 mil milhões de dólares, na parte de títulos do Tesouro, ou seja, manteve os títulos hipotecários como estão. Na comunicação, como sabemos, esta reunião não teve qualquer projeção, não tivemos aqueles famosos dot plot e, portanto, estávamos só a olhar, ou melhor, a ouvir para as palavras de Jerome Powell no final na conferência de imprensa. Essa conferência de imprensa mostrou um Jerome Powell um tanto ou quanto nervoso, que foi dizendo que acredita que o atual nível restritivo de taxas leve a inflação para os 2%, para a meta do Banco Central, e disse mesmo que, mesmo com a inflação ligeiramente acima de 2%, se o mercado de trabalho começasse a ceder, que provavelmente eles iriam mesmo avançar com cortes de taxa de juros, isto mais uma vez dizendo que precisam de ganhar mais confiança nos dados da inflação para começar a fazer cortes de taxa de juros e que acredita que os atuais níveis restritivos levem mesmo aos tais 2% da meta da meta do Banco Central norte-americano. Curiosamente, nesta mesma semana, os dados do mercado de trabalho vieram a confirmar, digamos, esses tais receios do próprio Jerome Powell, quando disse que dados abaixo, ou que pusessem em causa o bom crescimento e o bom funcionamento do mercado de trabalho, que poderia originar a cortes de taxa de juros por parte da Reserva Federal. E aí os non-farm payrolls surpreenderam bastante, ou seja, pela primeira vez em 6 meses aproximadamente,
caíram abaixo de 200 mil novos postos de trabalho, com 175 mil novos postos de trabalho, quando o mercado esperava à volta de 240. Por outro lado, a taxa de desemprego subiu de 3,8 para 3,9 e os ganhos médios salariais semanais aceleraram, digamos, do aumento de 0,2, aliás, desaceleraram dos 0,3 do mês passado para 0,2 esta semana, dando razões, digamos, para que provavelmente a inflação possa também não adiantar tanto. Em conjunto com isto, o que nós tivemos foi, anteriormente tínhamos tido um ADP que mais uma vez foi contra o que aconteceu com os non-farm payrolls, ou seja, ao mostrar um número acima do esperado, mas por outro lado tivemos as vagas de emprego JOLTS a cair mais do que o esperado, ou seja, a colocar aqui assim alguma água fria neste mercado de trabalho que se tinha mostrado até agora, pelo menos até este mês, bastante quente. E por outro lado, os dados de atividade empresarial, de atividade económica do ISM a voltarem para terreno de contração, quando era esperado que se mantivessem ou que acelerassem mesmo, digamos, essa mesma atividade, tanto na indústria como nos serviços. Ora, tudo isto acabou por dar uma nova, digamos, uma alteração forte nas expectativas de taxas de juro nos mercados, nos Estados Unidos, em que repentinamente, quando os mercados já estavam a recear que houvesse inclusive uma possível subida de taxas de juros por parte da Reserva Federal, rapidamente essas expectativas desapareceram e o mercado terminou a semana aí sim calcular ou a descontar um corte de taxa de juros já para setembro, quando anteriormente o faria mesmo para dezembro, no final da semana passada, e o número de cortes de taxa de juros neste momento para o final do ano já está a ser descontado com dois cortes de taxa de juros, ou seja, 50 pontos base desde os níveis atuais. Claro que isto no mercado acionista acabou por ser um pouco misto durante esta semana, em que tivemos, obviamente, os mercados norte-americanos a ganhar, em que o Nasdaq foi o líder, subindo 1,43%. O Nikkei também, a Ásia no geral também teve alguns ganhos, ganhando aqui o Nikkei à volta de 0,79%, em que tivemos o Hang Seng, por exemplo, a ganhar bastante mais. E na Europa, na zona euro, os mercados recuaram, até nem que mais não seja por um recuo nas expectativas em termos das taxas de juro do euro, que têm vindo a ser descontadas com cortes de taxa de juro maiores do que propriamente na Reserva Federal. O Eurostoxx caiu cerca de 1,7%. Mas esta semana terminamos o mês de Abril e o mês de Abril realmente não foi bom definitivamente para as ações. E aqui vemos que o Eurostoxx, por exemplo, caiu cerca de 3%, um pouco mais de 3% durante todo o mês de Abril. O S&P 500 caiu mais de 4% e o Nikkei caiu praticamente 5% durante o mês de Abril. Por cá, o PSI no mês de Abril já foi exatamente ao contrário, ganhou 5%, isto muito mais de 5%, isto muito à custa, digamos, ou pela ajuda, suportado pela forte subida da Galp, como nós verificámos na semana passada, que ganhou só na semana passada mais de 20%. Esta semana o PSI também registrou uma pequena subida, aqui à volta de 0,5%, suportado por um lado pela EDP Renováveis, que ganhou esses mesmos 5%, um pouco mais, e por outro lado pressionado pela Galp, que depois dos fortes ganhos da semana passada, neste ano corrigiu um pouco, esta semana corrigiu um pouco e acabou a perder um pouco menos de 5%. No mercado cambial, o que vimos esta semana, obviamente, foram grandes volatilidades. O franco suíço registrou alguns ganhos esta semana, depois de dados da inflação um pouco acima do esperado. A coroa norueguesa também ganhou algum terreno depois do seu Banco Central ter mantido inalterada a sua taxa de juro e de alguma forma dar mais indicações de que poderá estar durante mais tempo a estes níveis mais altos do que esperaria aqui há um mês atrás, mas de facto a grande
os grandes pares foram, como sempre, o euro-dólar e o dólar-iene. O dólar-iene esse que chegou logo no início da semana a fazer os tais máximos que eu referi no início, acima dos 160 e que acabou aqui perto dos 150 quase. Por outro lado, o euro-dólar teve uma vez mais uma semana de ganhos, muito à custa, digamos, das perdas do dólar, que já verificámos que foi, digamos, o grande perdedor desta semana. Na evolução mensal, mesmo assim, apesar de a intervenção que nós vimos, ou a pseudo-intervenção que nós verificámos logo no primeiro dia da semana, ou seja, ainda no mês de abril, ainda assim o dólar-iene durante o mês de abril ganhou um pouco mais de 4%, ou seja, o iene perdeu contra o dólar mais de 4% no mês de abril, e o euro-dólar perdeu cerca de 1,2%, ou seja, o dólar ganhou ainda durante o mês de abril face ao euro um pouco mais de 1%. Nos mercados das commodities, apesar de uma semana em que o dólar perdeu, as yields caíram, ainda assim os mercados das commodities não ganharam, não aproveitaram um grande suporte disso mesmo. E a prova disso é que, por exemplo, o ouro esta semana caiu cerca de 1%, um pouco mais do que 1%, e o grande perdedor obviamente foi o petróleo, isto pressionado por inventários a aumentar mais do que o esperado e as tensões no Médio Oriente a acalmarem, com a possibilidade de haver um cessar-fogo, o que tira, digamos, o risco de prémio ao petróleo e que levou o petróleo, portanto, a perder esta semana uns expressivos mais de 7%. Durante o mês de abril, o ouro ganhou ainda assim mais de 2%, enquanto o petróleo terminou a perder esses mesmos 2%, ou seja, aqui assim tivemos uma perda no petróleo, apesar de termos visto máximos do ano, entretanto, nesse mesmo mês de abril. A semana que começa vai ser uma semana de ressaca, é uma semana em que não vamos ter muitos ou importantes dados económicos, não vamos ter grandes eventos e que o mercado provavelmente vai aqui assim andar a tentar verificar o que é que se passou, digamos, na semana anterior, nomeadamente nos dados económicos e nomeadamente na transmissão de comunicação feita por Jerome Powell aos mercados, que deu esta alteração, digamos, das expectativas do mercado. Para já o mercado, logo já neste início da semana, vai começar e vai continuar a observar bem o mercado do iene. Esta semana começa logo com um feriado no Japão, foi exatamente há uma semana atrás, num feriado, que se deu aqueles fortes movimentos e, portanto, o mercado vai estar atento exatamente a isso logo no início desta semana. Por outro lado, em termos de dados económicos, os dados económicos a ter esta semana são realmente pouco relevantes, pelo menos no que toca aos Estados Unidos e à zona euro, em que, eu diria, vendas a retalho na zona euro, os dados da Universidade de Michigan nos Estados Unidos como os pontos principais. Tirando isso, temos, sei lá, os dados os dados do mercado de trabalho no Canadá, o PIB no Reino Unido e a inflação já no final da semana mesmo na China são, digamos, os destaques da semana em termos de dados económicos. O mercado vai estar, de facto, a tentar calibrar as expectativas relativamente aos cortes de taxa de juros. Para isso vai ouvir imensas intervenções verbais de variadíssimos membros da Reserva Federal, que provavelmente vão ter leituras um pouco diferentes daquelas que Jerome Powell forneceu na conferência de imprensa depois da reunião da Reserva Federal, e em que, mais uma vez, tal como aconteceu no passado, vamos ver que se estes mesmos responsáveis vão colocar ou não muito peso neste mau número deste ano dos non-farm payrolls da passada sexta-feira, além da taxa de desemprego também a subir. Portanto, esse será, digamos, o evento. Se eu tivesse que escolher um evento para esta semana, é esse, ou seja, as várias intervenções que nós vamos ouvir
dos membros da FOMC e também do Banco Central Europeu, que de alguma forma começaram a pôr água na fervura naquilo que os mercados já estavam a dar como certo, muitos cortes de taxa de juros, embora se mantenham uníssonos num primeiro corte de taxa de juros na próxima reunião de junho. Vamos também estar a olhar para alguns bancos centrais que vão reunir esta semana. Os mais importantes, obviamente, serão, como sempre, o Banco de Inglaterra deverá manter inalterada a sua taxa a 5,25, mas o mercado vai tentar verificar se Andrew Bailey dá alguma dica, por assim dizer, para um próximo corte de taxa de juros já para junho ou não. Por outro lado, temos a o Reserve Bank of Australia, em que obviamente também deverá manter a sua taxa inalterada nos 4,35, mas poderá também indicar um pouco mais, se indicará uma posição mais hawkish ou não, se vai manter durante mais tempo esta sua taxa em máximos, ou se por outro lado começa a pensar em recuar exatamente neste nível restritivo de taxas. Iremos ter também o Banco Nacional Sueco e vamos ter o Banco Central do Brasil, o Banco Nacional da Polónia, são tudo bancos centrais que o mercado também estará atento. A época de resultados está quase no fim, ainda assim vamos ter mais algumas apresentações de resultados de alguma forma importantes, o caso da BP, da Uber, da Walt Disney, que poderão de alguma forma também dar aqui assim ou confirmar aqui assim algum sentimento de mercado mais positivo que tem vindo a devir da apresentação de resultados que tem sido feita neste mês, no passado mês de Abril e neste início do mês de Maio. Bom, para já é tudo, desejo a todos uma boa semana, bons negócios e para a semana cá estarei com mais um Semana que Acaba, Semana que Começa. Até lá!